Boa tarde, moçada. Tudo bem com todos? Aqui é o professor William. Bom, nós vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica através desse meio aqui, tendo em vista que as aulas presenciais foram suspensas, então eu montei essa videoaula, digamos assim, para tentar dar um suporte maior para vocês, tá bom? Bom, vamos tentar revisar rapidamente as questões de movimento que a gente viu até então, as principais questões, principalmente. Então, o que a gente já viu? A gente já viu o movimento uniforme, certo? Nesse movimento uniforme, ele é caracterizado por o que mesmo? Só ajustar. O movimento uniforme ele é caracterizado pelo aquele movimento cuja velocidade escalar ela é constante, certo? Ou seja, a velocidade escalar ela não muda no decorrer do tempo, certo? Agora, os espaços já variam no decorrer do tempo, tanto que a gente tinha uma função horária dos espaços para descrever essa variação do espaço. Qual que seria essa função horária? S, que é igual a SO, mais V vezes T, certo? Então a gente viu isso aí nas últimas aulas aí. Então a gente trabalhou com essas fórmulas aqui, fez aquelas questões de pontos de encontro e tudo aqueles exercícios envolvendo movimento uniforme, certo? Já na aula anterior, a gente começou a estudar os movimentos variados. Então eu até dei um exemplo lá de um carrinho, vamos refazê-lo aqui novamente rapidinho. Se você tem um carrinho aqui em movimento, então vamos supor que ele passe por esse ponto com a velocidade de 10 metros por segundo, e lá na frente, quando ele passar por esse ponto, ele atinja uma velocidade de, digamos, 30 metros por segundo, certo? Então a gente vê claramente que esse movimento ele não é uniforme. Por quê? Porque sua velocidade ela está variando no decorrer do tempo, correto? Então, para esse caso, a gente diz que esse móvel ele apresenta uma aceleração, que é aquilo que vai provocar as variações, as mudanças na velocidade, né? E essa aceleração, eu consigo calcular uma aceleração média, ou aceleração escalar média a princípio, usando essa formulazinha aqui que a gente já viu na aula anterior, que é variação da velocidade sobre a variação do tempo. Ou ainda, se você preferir, você pode escrever a variação da velocidade como a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, correto? Então, por isso aqui eu consigo já ter a noção de qual seria a aceleração do meu objeto. Então, nesse exemplo aí, só para a gente resolver rapidamente, eu posso calcular dessas duas maneiras. Então, se eu escolher, por exemplo, essa aqui, fazendo um passo a passo maior, o que eu teria que fazer? Velocidade final, é a velocidade final que ele atingiu, 30, menos a velocidade inicial, 10, correto? Dividido por, vamos supor que aqui eu comecei a analisar o movimento, ou observar o movimento no tempo igual a zero, e aqui, quando ele atingiu essa velocidade, ele atingiu 5 segundos depois, certo? Então significa que a minha variação do tempo ela vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Logo, eu tenho uma aceleração média ou escalar média de 20 dividido por 5. Isso me dá então uma aceleração escalar média de 4 metros por segundo ao quadrado. Correto? Então isso aqui foi o que a gente obteve na aula anterior, né?
certo, pessoal? Ou então eu poderia calcular por essa outra forma aqui também. Então, qual que é a interpretação? Você tem que interpretar que, como a gente já citou anteriormente, todo delta que precede a minha grandeza aqui indica a mudança nessa grandeza. Então, quando eu falo delta V, eu estou falando na variação de V, o quanto que V variou. Delta T é a mesma coisa, o tanto que o tempo aumentou, ou diminuiu, se for o caso, certo? Tanto V quanto T. Então, se eu observar daqui para cá, eu observo que minha velocidade ela aumentou 20 metros por segundo. Então, você já pode colocar aqui diretamente a mudança na velocidade, 20 metros por segundo. E o ΔT indica mudança no tempo. De 0 a 5 variou 5 segundos. Então você já meio que omite essa linha e já vai para essa automaticamente. Então você pode fazer um pouquinho mais rápido. Então você teria aqui os mesmos 4 metros por segundo. Certo? Então aqui a gente aprendeu a calcular a aceleração escalar média de um móvel desse tipo, certo? Então hoje a gente vai estar começando a estudar o que a gente chama agora de movimento uniformemente variado. O que seria um movimento uniformemente variado, hein, galera? Então só para colocar o título aqui. Então hoje a gente vai estar começando a estudar ou entrar nos movimentos uniformemente variados, ou movimento retilíneo uniformemente variado, que é basicamente movimentos como esse que a gente já está estudando anteriormente. Né? Retilíneo eu estou omitindo a palavra, mas ao longo de todo o nosso estudo eu vou estar tratando sempre de movimentos retilíneos, ok? Então, para começar, eu quero que vocês observam a diferença entre esses dois movimentos aqui. Veja bem, vamos supor que você tenha uma estradazinha aqui e você tenha dois veículos agora. Ó. Vou representar as duas trajetórias aqui. Então imagine o seguinte, que você tem aqui uma motocicleta, o professor quase não gosta, né, de moto, então ele fica desenhando essas motocicletas aí, certo? Vamos desenhar nosso motociclista aqui, rapidinho. Tá aí. Então imagine que esse motociclista, ele parta dessa posição no tempo igual a 0 e 4 segundos depois ele vai chegar nessa posição. Ou seja, tempo igual a 4 segundos. Certo? Então, novamente, mesmo problema anterior. Imagine que você tem aqui que a velocidade dele nesse ponto aqui seja de 10 metros por segundo e 4 segundos depois a sua velocidade é de 30 metros por segundo também, como no exercício anterior. Certo? Então veja bem, um movimento desse então é caracterizado por isso aí. Imagine que no mesmo instante aqui, ou seja, tempo igual a 0, um automóvel, vou colocar agora um carrinho aqui, ele saia desse ponto com uma velocidade também de 10 metros por segundo e depois dos mesmos 4 segundos a sua velocidade seja também 30 metros por segundo, certo? Então aparentemente até aqui está tudo igual, correto? Mas vamos supor que você comece a observar, você esteja observando junto com um amigo de vocês, o movimento desses dois objetos. Ou seja, você vai começar a registrar qual que é a velocidade desses dois automóveis em cada instante de tempo, de 0 a 4 segundos. Então vamos supor que você começou a observar isso aqui, e aí o que você fez? Você pode montar uma tabela
para registrar esses tempos aqui. Então, vou montar uma tabela aqui rapidinho. Tá? Bom, tá aí. 0, 1, 2, 3, faltou 1, né? Então, vamos dividir esse negócio aqui direito. Então, vamos supor que você monte uma tabela e registre o movimento desses dois objetos. Registrar significa que você vai começar a marcar, por exemplo, nesse aqui, no instante de tempo igual a 0, qual que seria a velocidade dele? A velocidade que você começou a observar é de 10 metros por segundo, certo? Tempo sempre em segundo, velocidade em metro por segundo, ok. Vamos supor que 1 segundo depois, você registrou a velocidade dele e você obteve o seguinte valor. Você obteve 12 metros por segundo. E aí você começa a registrar no instante 2, no instante 2, no instante 3, até chegar no instante 4. Sabemos que no instante 4 é 30 metros por segundo. Então vamos supor que no instante 2, a sua velocidade ela tenha ido para 19, certo? E no instante de 4 segundos, a sua velocidade ela tenha ido para ela tenha ido aqui para 22, 22 metros por segundo, ok? Ok, aí no automóvel de baixo, você começa a registrar esses mesmos tempos, 1, 2, 3, 4, certo? Então, para o tempo igual a 0, a gente sabe que a velocidade dele era 10 metros por segundo. Aí você observa que no instante 1, a sua velocidade ela foi para 15 metros por segundo. Opa, esse 5 está muito feio. Certo? No instante 2, você registra e a velocidade dele vai para 20 metros por segundo. No instante 3, 25 até chegar nos 30 metros por segundo. Certo? Então, aparentemente aqui estava tudo igual, mas quando você começa a observar o movimento desses dois objetos, então você vê que as velocidades deles variam de maneira diferente. Qual que é a diferença? A diferença é que nesse aqui de baixo, se você observar, a velocidade ela sempre aumenta a uma razão igual, ou seja, ela sempre aumenta 5 metros por segundo a cada segundo que passa. Então, ela sempre aumenta na mesma proporção, enquanto esse aqui, a velocidade ela varia, mas não de maneira igual. Ou seja, esse tipo de movimento aqui, é o que a gente chama de movimento uniformemente variado. Então é esse tipo de movimento que a gente vai estar estudando. Então esse movimento a gente chama de movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a velocidade ela varia, mas de maneira uniforme, sempre com a mesma razão de 5 metros por segundo. Enquanto que esse aqui, eu poderia dizer que o movimento dele é simplesmente um movimento variado, certo? Então é esse tipo de estudo aqui que a gente vai estar fazendo nessa aula, sempre estudando os movimentos uniformemente variados, certo? E para descrever esses movimentos, eu posso descrever tanto por meio de tabelas, como a gente viu lá na questão do movimento uniforme, ou então por funções horárias, né, que foi o que a gente viu aqui. No movimento uniforme, a velocidade ela era constante. Então, a única coisa que variava era o meu espaço. Então, eu só tinha uma função horária para estar trabalhando.
Aqui a aceleração, se a gente recordar, a aceleração ela vale zero, porque a velocidade ela não muda e a aceleração é o que faz com que a velocidade varie, igual a gente já viu na aula anterior. Então aqui eu só tinha uma função horária para trabalhar. Agora, neste caso aqui, a gente pode observar que tanto as posições deles, ou seja, os espaços variam, tanto a velocidade. Então a velocidade também varia com o tempo. Ou seja, nesse caso, eu vou ter dois tipos de movimento, dois tipos de função horária. Eu vou ter uma função horária para a velocidade e uma função horária para os espaços. Como é que eu vou estar trabalhando essas funções horárias? Veja bem, a demonstração eu não vou demonstrar a princípio, eu já vou colocar aqui como que são essas duas funções, tá bom? Que a gente vai estar trabalhando com elas. Então veja bem, aqui, só um instante, a função horária da velocidade vai ser dado por essa equaçãozinha aqui, onde eu sei que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então essa aqui é a minha função que indica como que a velocidade varia no decorrer do tempo. E o espaço, como é que ele varia no decorrer do tempo? Agora, como a gente tem uma aceleração, a função horária dos espaços, ela é dada, ela é dada por essa expressão aqui, veja bem. Está aqui. Então eu tenho que espaço agora é igual a espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais esse termo aqui que envolve a aceleração do meu movimento. Então eu tenho mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Ou seja, a função que relaciona o espaço ao tempo é uma função do segundo grau, que a gente já está acostumado bem a trabalhar, correto? Enquanto que a função que varia a velocidade com o tempo é uma função do primeiro grau, correto? Então é com essas duas funções aqui que a gente vai estar trabalhando no decorrer dessa aula, ok? Então, para finalizar, eu vou tentar fazer aqui um exemplo com vocês para a gente poder frisar todo esse conteúdo aí, um pouco dos conteúdos das aulas anteriores também, tá? Então, vou pegar um exemplo aqui. Só um instante. Tá aqui. Então, a questão é essa aqui. Vamos tentar trabalhar um pouquinho nela, tá? Então, essa questão ela envolve uns conceitos já vistos, é até bom para a gente poder recordar, certo? E aí, o que acontece? Vamos lá. A velocidade escalar de um móvel varia com o tempo conforme os dados da tabela seguinte. Ou seja, está aqui os dados da tabela. O sinal da velocidade indica o sentido do movimento, segundo uma orientação da trajetória. Ou seja, o sinal da velocidade ele vai me dizer se o movimento ele era progressivo, ou seja, ele está indo conforme os espaços aumentam, conforme a gente já viu, ou se esse movimento ele é retrógrado, ou seja, ele vai conforme os espaços diminuam, certo? Então tá aqui, para tempo igual a 0, velocidade menos 18, para tempo igual a 1, menos 15, para tempo igual a 2 e assim por diante, certo? E aí o que ele pergunta? Na letra A, ele me pergunta o seguinte, o movimento ele é uniforme ou o movimento ele é variado? Por quê? Bom, o que a gente viu? O movimento uniforme é aquele movimento em que a velocidade ela é constante. E eu observo de cara na tabela que para cada instante de tempo, ou seja, conforme o tempo vai passando, a velocidade ela não é constante. Ela varia no decurso do tempo. Ou seja, a letra A, eu posso dizer então que o movimento
ele não é uniforme, ou seja, o movimento é um movimento variado. Por quê? Porque a velocidade ela não é constante, ou seja, a velocidade varia. Certo? Escrevendo resumidamente aqui, que é difícil escrever com esse mouse aqui, tá, galera? Na letra B, ele me pergunta o seguinte: qual é a velocidade escalar no móvel no instante de tempo t igual a zero? Ou seja, qual que é a velocidade escalar do móvel? Você observa aqui no instante tempo igual a zero, você vai observar que a velocidade ela vale menos 18 metros por segundo. Ou seja, é só você consultar a tabela e você já obtém o resultado de cara. Nem precisa fazer conta para esse caso, certo? Veja que o sinal negativo representa um movimento retrógrado. Então, na verdade, se a gente traçasse um eixo aqui, vamos supor que para a direita é progressivo, para a esquerda é retrógrado. Indica que no instante de tempo t igual a zero, o nosso automóvel ele está caminhando nessa direção aqui, certo? Então nós temos um movimento retrógrado a princípio, beleza? Joia. Então vamos lá. Agora na letra C, o que ele pede? Classifique o movimento como acelerado ou retardado nos intervalos de tempo de 0 a 4 e de 7 até 9 segundos. Ou seja, o que seria um movimento acelerado e um movimento retardado? Veja bem, acelerado, o próprio nome já induz, já indica. O movimento acelerado é aquele movimento onde você está aumentando a sua velocidade, certo? Um movimento retardado é aquele movimento onde você, de certa forma, você está freando, você está diminuindo a sua velocidade, correto? Então eu posso até, para ficar melhor, eu vou até resumir isso aqui para vocês, de acordo com o cronograma que a gente passou aí para vocês lerem. Eu posso classificar os movimentos em movimento acelerado e movimento retardado. Está aqui a definição desses dois movimentos. Movimento acelerado é aquele que a velocidade ela aumenta no decorrer do tempo. O módulo da velocidade. Quando eu digo módulo, novamente, o que me interessa saber? O valor da velocidade. Ou seja, você vai olhar para o número. Você vai olhar simplesmente para o número. Se o número estiver aumentando, significa que ele é acelerado, ele está aumentando a sua velocidade. Se o número ele está diminuindo, significa que o movimento é retardado, ele está freando. Então, quando eu observo aqui, de 0 a 4 segundos, ou seja, de 0 a 4, daqui até aqui, eu vou observar só o número da velocidade. O que acontece com o número? 18 para 15, para 12, para 9, para 6. Ou seja, os números, ou seja, o módulo, ele está sempre diminuindo nesse intervalo de tempo. Ou seja, de 0 a 4, eu vou ter 0 a 4. Eu sei que o movimento é um movimento movimento retardado. Por que retardado? Porque a velocidade está diminuindo no decorrer do tempo. Agora, se você observar o outro intervalo de 7 a 9 segundos, você vai observar que a velocidade ela sai do 3, passa pelo 6 e vai para o 9, ou seja, a velocidade ela vai aumentando, ou seja, você está acelerando. Então o movimento ele é acelerado. Ok? Então você observa só o número. Ah, e o sinal, professor? Para que serve o sinal? O sinal é para me dizer se o movimento... Cadê? É para me dizer se o movimento ele é progressivo ou retrógrado. Ou seja,
a princípio, o movimento ele é retrógrado, porque o sinal da velocidade ele é negativa. A partir do zero, a velocidade é positiva. Significa que agora eu tenho um movimento progressivo, certo? Na letra D agora, o que ele nos pede? Calcule a aceleração escalar média do movimento nos intervalos de 0 a 3, 4 a 7 e 6 a 9 segundos. Ok. Então, de 0 a 3, como é que eu vou calcular a aceleração escalar média? Ou seja, a mesma formulazinha que a gente já viu na aula anterior. A mudança na velocidade dividido pela mudança de tempo, certo? Ou, se você preferir, você pode colocar velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial, ok? Então, você tem velocidade final, veja que eu estou trabalhando de 0 a 3, então eu estou pegando esses dois intervalos aqui, veja bem, ó. Estou pegando e só mudar a tinta aqui, eu vou estar pegando esse intervalo aqui, ó, de 0 a 3 segundos. Então, o que eu tenho agora é qual que é a velocidade no tempo 3, que no caso é menos 9 segundos, certo? Menos aqui da fórmula. Qual que é a velocidade inicial no tempo 0? Menos 18. Então, você vem aqui, um menos é da fórmula e o outro menos era da velocidade, que está lá na tabela. Dividido pelo tempo final, que se é de 0 a 3, o tempo final é 3, menos o tempo inicial, que é 0. Certo? Então, para resolver isso aqui, eu tenho que 9, menos com menos fica mais, 18, dividido por 3 menos 0, que é 3. Isso vai me dar, então, menos 9 com mais 18 vai dar 9 positivo sobre 3, que me dá 3 metros por segundo ao quadrado. Certo, pessoal? E agora, eu quero também no intervalo de 0 a... de 4 a 7 segundos agora. Então, eu quero de 4... Vou apagar isso aqui. De 4 segundos até 7 segundos. Então, veja bem, a aceleração escalar média vai ser igual. Então, agora eu vou pegar esses dois intervalos de tempo aqui, de 4 até o 7, certo? Então, vamos lá. Quando o tempo vale 4, a velocidade é menos 6. Quando o tempo vale 7, a velocidade é 3. Então, você vai ter o quê? Velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial, certo? Velocidade final no tempo 7 vale 3. Então, tá aqui 3 menos velocidade inicial no tempo 4 vale menos 6. Então, vai ser o quê? Menos 6 dividido por... Se eu estou considerando o tempo de 4 a 7, então vai ser o final 7 menos o inicial, que é 3. Ou seja, você vai obter aqui 3 mais 6 dividido por 4 segundos. É isso? Opa, perdão aqui. Eu coloquei 3 aqui, mas na verdade eu estou considerando de 4 até 7. Então, na verdade, aqui seria 4 segundos, o tempo inicial. Com isso, eu tenho também que 7 menos 4, na verdade, é 3. Então, resolvendo a conta, 3 mais 6 dá 9, dividido por 3 dá 3 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, se você fizer de 6 a 9 segundos,
é a mesma coisa. Então, eu vou deixar esse último aí como tarefa para vocês completarem, tá bom? Mais um exercício aqui para a gente completar. Vamos pegar um exercício agora que envolva funções horárias, tá bom? Então, veja bem. Aqui. Ó, é dado o movimento cuja velocidade escalar obedece à função v igual a 3 menos 2 vezes t, na qual t está em horas e v está em quilômetros por hora, certo? Determine. Então esse exercício aqui é simples, é só para a gente treinar mesmo. Qual a velocidade escalar inicial do movimento? Então veja bem, ele já te deu a função pronta, certo? Mas a gente sabe que essa função ela surgiu dessa função horária da velocidade. Eu estou relacionando a velocidade ao tempo. Então, se eu escrever essa função aqui, V igual a VO mais A vezes T, certo? Então, se eu comparar agora essas duas funções, a que ele forneceu mais a função original, eu posso observar que o termo que está multiplicando o tempo é a aceleração. O termo que está isolado é a nossa velocidade inicial. Então, quando eu comparo esses dois aqui, eu observo rapidamente que a minha velocidade inicial corresponde a 3 km por hora. Por que não há em metros por segundo? Porque o exercício falou que o tempo é em hora e velocidade em quilômetros por hora. Ok? Então já tenho a minha letra A só de comparar a minha função horária original da velocidade com a função horária que ele me forneceu. A letra B, a mesma coisa. Então veja bem, ele quer saber a aceleração escalar do movimento. Então quando eu observo aqui, o termo que multiplica o t é a minha aceleração escalar. Então nesse caso, a minha aceleração escalar ela é de menos 2 metros por segundo. Então eu já posso escrever aqui que a minha aceleração escalar ela é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Porém, não é metros por segundo, e sim quilômetros por hora ao quadrado, certo? Porque as unidades conforme foi mencionado no exercício. Aí ele quer saber o seguinte: qual é a velocidade escalar no instante de tempo 1 hora? Então é simples, você já sabe como é que a velocidade varia no decorrer do tempo. Ele já te deu a função. Tudo que a gente precisa fazer é multiplicar ou substituir o tempo por 1. Então vai ficar menos 3 vezes 2 vezes 1. 3 menos 2 vezes 1. Ou seja, 3 menos 2, que vai me dar uma velocidade de 1 km por hora. 1 km por hora. Ok? E a letra D, em que instante o móvel ele muda de sentido? Bom, qual que é a interpretação nesse exercício aqui? Imagina que você tem aqui, então, vou fazer a letra D aqui em cima. O que está acontecendo aqui, na verdade, é o seguinte. Movimento progressivo para cá, por exemplo. Nosso automóvel está caminhando, a princípio, no sentido positivo, porque a velocidade inicial dele é positiva. Então, a princípio, o movimento ele é progressivo. Ele está indo para frente aqui, certo? Só que a aceleração do objeto ela é negativa. Isso significa que, nesse caso, o nosso automóvel ele vai estar freando. Vai freando, vai freando, vai freando, até parar momentaneamente. Quando ele para, vamos supor que ele pare aqui, é quando a velocidade dele vale 0.
Então ele está aqui a princípio com 3 km por hora, só que ele vai freando, vai freando, vai freando, vai freando, parou. No instante em que ele para, ele retorna o seu movimento no sentido retrógrado agora, certo? Então ele vai andando nesse sentido, para e retorna. Então o que a gente quer saber é em qual instante ele muda de sentido. O instante em que ele muda de sentido é o instante em que a velocidade do objeto vale zero. Ou seja, você vai pegar a sua função que ele te forneceu, 3 menos 2 vezes t, e no lugar da velocidade você vai colocar zero. Ou seja, colocando zero aqui, a minha única incógnita é o tempo. Eu vou estar encontrando o tempo em que ele mudou o sentido do movimento. Esse problema, ele é análogo, ele é semelhante àquele problema onde você joga um objeto para cima. Se você pegar uma bolinha e arremessar essa bolinha para cima, ela vai subir, 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 e daqui a pouco ela para momentaneamente e desce novamente. O instante em que ela muda de sentido, esse instante aqui, é quando a velocidade vale zero. É a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, ele vai freando, para, que é o instante em que ele muda de sentido, e volta para trás. Então, toda vez que te pedir mudança de sentido, pegue a função horária da velocidade e no lugar de V você coloca zero. E aí agora é só resolver o problema. Letras de um lado, sem letras do outro. Vou trazer o 2 para cá, então ele vem positivo, igual a 3, logo t igual a 3 dividido por 2. Ou seja, t igual a 1,5 horas, 1h30, né? Então significa que a partir do instante inicial, quando a velocidade valia 3, ele vai freando, freando, freando gradativamente. Depois de 1h30, ele para e retorna para trás. É o ponto onde ocorreu a mudança de sentido. Ok, pessoal? Então, para essa aula, a gente vai estar estudando esses movimentos uniformemente variados. Tá aqui, certo? Vai ter exercícios envolvendo tabelas, vocês podem observar lá, envolvendo as funções horárias da velocidade, as funções horárias do espaço, certo? Dá uma lida no material, correto? Mas só para resumir, então, eu chamo o movimento de uniformemente variado quando a velocidade ela varia e em proporções iguais. Então, nesse aqui ela sempre varia de 5 em 5. Aqui ela varia de qualquer forma. Então, o movimento uniformemente variado é aquele movimento onde a velocidade varia sempre na mesma proporção. E uma característica, não sei se eu comentei, então, desse movimento, é que se a velocidade varia sempre na mesma proporção, significa que a aceleração ela é constante, ela não muda. Então, a aceleração é justamente essa variação na velocidade. Certo? Então, é isso aqui que a gente vai estar estudando ao longo dessas próximas aulas. Sempre movimento cuja velocidade varia de maneira uniforme. Ok, pessoal? Então, eu vou estar disponível aí para vocês tirarem dúvida. Vocês podem mandar por e-mail, por telefone, pelo WhatsApp. Estou à disposição de vocês, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.